Um feliz sábado para você. Bom dia a todos que me acompanham nessa manhã. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento em que estamos na Tua presença. Obrigada, meu Deus. Obrigada a você que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo por você estar aqui curtindo, que aceitou o convite de ouvir essa palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao teu coração. Seja muito bem-vindo, caso você tenha chegado hoje. Não esquece de se inscrever, de compartilhar. Aqui é um lugar onde nós ouvimos todos os dias uma mensagem diferente. É um devocional que não é motivacional. Ele nos motiva, mas principalmente ele nos restaura, nos transforma, nos renova, porque o que nós fazemos aqui é tão somente meditar acerca da palavra de Deus. E quero falar com você hoje sobre é impossível, mas Deus pode. Muitas vezes deparamos-nos com circunstâncias que nos parecem impossíveis e até mesmo chegamos a nos esquecer de que tudo é possível para Deus, como está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 37. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que almejava ter um filho, porém ela não conseguia engravidar, o que gerava uma grande frustração. Além disso, seu marido Elcana tinha outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e por isso zombava de Ana. Com o passar do tempo, a situação ficava cada vez mais difícil. Parecia impossível realizar o sonho de ser mãe, mas foi naquele momento que Deus começou a agir. Muitas vezes o Senhor permite que as circunstâncias fiquem difíceis para que Ele receba a glória pela solução do problema. Ana não conseguia gerar de forma natural, mas quando Deus fez sobrenatural, ela deu à luz a um filho e reconheceu que foi o Senhor que a ungiu. Creia que o milagre acontecerá. Se Deus permitiu algumas situações difíceis, possivelmente é para que o nome dele seja glorificado. Lembre-se, para o Onipotente, nada é impossível. E eu quero também meditar com vocês sobre causas impossíveis tornam-se grandes testemunhos. O interessante da gente entender através da palavra de Deus é como o próprio Deus ele se movimenta. E eu percebo que até pelos milagres, pelo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, por essa questão de Ana, né, e que nós acabamos de meditar, é justamente quando nós descansamos as nossas armas, é quando nós nos rendemos ao Senhor, rendemos a nossa vida, o nosso coração, o que a gente acha ou acredita ser de mais importante, é que Deus ele age. E uma coisa eu entendo, né, e percebo pelo que Deus já fez, é que assim, por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais que você caminhe com o Senhor, por mais que você tenha experiências, por mais que você seja alguém muito temente, que tenha experiências para contar do Senhor, né? Nós precisamos sempre, em qualquer circunstância da nossa vida, ter o entendimento e a certeza de que Deus, ele sempre será o Deus do impossível. Ainda que o impossível ou o possível não tenha acontecido na sua vida. Porque Deus nos chamou para crer, para acreditar, para confiar, para viver uma vida com Ele. E Ele é quem se encarrega de cuidar daquilo que de cuidar das nossas vidas e tornar possível aquilo que aos nossos olhos é impossível. E há um certo tempo atrás, na minha vida, eu pensava acerca de algumas situações e coisas e pessoas que a gente carrega ao longo da nossa vida e a gente percebe que são coisas que parece que vão ser sempre impossíveis. Parece que tem pessoas, tem situações, tem coisas que vão ser sempre impossíveis. E eu fiquei analisando nisso, mas meu Deus, se a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível, não há nada impossível que Deus não resolva. Por que tal situação? Por que tal coisa? Por que tal pessoa? Porque, sabe, tem sido algo impossível de se resolver
ou tem sido algo que não foi resolvido, ou ainda está do mesmo jeito, não mudou. Eu não sei se você já pensou dessa forma, já se questionou. Algumas pessoas, eu já conheci pessoas que se afastaram de Jesus justamente porque tiveram uma fé muito grande, mas não entenderam durante o processo dessa fé, o percorrer, sabe, o processo em que muitas vezes Deus ele não faz o que a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. Ana, ela quis muito ter um filho logo assim que ela casou. E quando isso não aconteceu, ela se viu frustrada, triste, e ainda por cima, a sua irmã, que era com quem ela dividia o marido dela, tinha filhos. Então, assim, você vê a pessoa que está do seu lado dividindo o seu sonho, dividindo o seu projeto, e além de dividir o mesmo projeto que você tem de vida com você, essa pessoa tem mais vantagens que você. Aí é onde Deus trata, em que Deus quer nos mostrar que nós precisamos amá-lo, nós precisamos crer que ele é o Deus do impossível, é muito antes do impossível se tornar possível. É muito antes do milagre vir para as nossas mãos, da bênção acontecer. Porque somos uma geração, somos um povo, na verdade, a nossa natureza humana, desde a época da criação, nós temos a tendência de querer crer em Deus, temer a Deus, buscar a Deus mediante algo que Deus já fez. Ah, porque Deus curou meu marido, porque eu fui curada, porque eu recebi uma bênção, porque Deus me abençoou, então eu vou em resposta fazer algo. Não é isso que Deus quer, queridos, não é isso. Deus quer que nós o amemos, o busquemos, servimos a Ele de forma inteiramente genuína e desprovida de qualquer benefício em troca, sabe? Por que eu tô te dizendo isso? Porque não basta só você declarar todos os dias que você crê no Deus do impossível. Você precisa em atitudes, em pensamentos, em palavras, ações na sua vida demonstrar que você primeiramente tem um Deus, segundo, você crer nesse Deus que você declara e terceiro, você age com alguém que crê que Deus ele é um Deus que pode resolver todas as coisas. É muitas vezes numa renúncia que o Senhor nos pede. É muitas vezes numa oferta que nós damos, eu não me refiro apenas em dinheiro, mas uma oferta de tempo, uma oferta do trabalho, uma oferta de ceder algo da família, uma oferta de alguma coisa. Deus sempre está nos movimentando a fazer algo que cobre de nós, cobre da nossa carne uma disciplina, uma rendição, uma demonstração de temor. Porque Deus precisa disso? Não, mas é porque eu preciso dizer para mim mesma todos os dias que eu tenho um Deus, que eu sirvo a esse Deus e que eu obedeço a esse Deus. Então assim, pode parecer, queridos, todos nós, eu tenho certeza que você que me ouve, você que chegou aqui hoje, você tem alguém, você tem alguma coisa na sua vida que parece ser impossível. Você conhece alguém que parece ser impossível, que mude, que se transforme. Eu conheço. E eu tenho situações na minha vida que pareceu ser impossível, mas Deus fez. E eu tenho situações na minha vida que pareceu ser impossível e Deus ainda não fez, ou não vai fazer, eu não sei. Mas isso não abala em gênero, grau, em nada, na minha fé, nem na minha vida, porque importa, como a própria palavra de Deus diz, que eu o adore, que eu creia, que eu o busque em espírito e em verdade. E que eu confie plenamente que Ele cuidará de todas as demais coisas. Como o próprio Mateus 6,33 fala sobre isso. Buscai a Deus, a sua justiça, o reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não temos controle, não podemos elencar que demais coisas são essas, não podemos determinar se essas coisas serão pessoais, profissionais, que tipo de coisas. Simplesmente é buscar, é confiar, é entregar a Deus todas as áreas da nossa vida. E eu quero que você entenda hoje aquilo na sua vida que ainda não foi resolvido, que ainda a bênção não chegou, que ainda não houve transformação, não houve mudança, o milagre não aconteceu. Eu quero te encorajar
Há muito mais do que você crê que Deus é um Deus que pode fazer isso, que você tem tanto clamado. É você buscar a conhecer a Deus, a caminhar com Ele, a se alegrar pelas pequenas coisas, a olhar a sua volta, a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor e agradecer. Sabe? Há muito mais poder no ordinário, no dia a dia, nas pequenas coisas, do que nas grandes coisas, queridos. A personalidade de Ana, a maturidade de Ana foi gerada não quando Samuel veio, mas muito antes de Samuel, porque se Ana não tivesse maturidade, adquirido maturidade nesse tempo de infertilidade, ela não teria tido a sensibilidade de fazer a oração que ela fez, uma oração de entrega. Senhor, eu só quero ter o prazer de gerar. Eu só quero um filho, Senhor. Se o Senhor me der, eu entendo que o Senhor está me dando, que ele é teu e eu vou te devolver. Eu vou entregar ele para a tua casa e ele vai te servir e ele vai ser teu. Isso é um amor desprendido do que eu quero, dos meus desejos, da minha vontade. Isso é um sentimento isso era um sentimento puro e genuíno de apenas ser mãe. Então é o que nós precisamos ter, o sentimento de apenas ser filhos e filhas de Deus, de apenas amar a Deus sobre todas as coisas, de apenas priorizar a Deus acima de qualquer coisa. Esse precisa ser o nosso sentimento genuíno, sabe? E a intenção do nosso coração. Quando isso brotar, gente, quando isso acontecer, quando nós estivermos nesse nível, você vai perceber que você vai estar caminhando, crendo, declarando, acreditando, pensando, né, que Deus, de fato, ele é o Deus do impossível. E ainda que algumas coisas ao meu redor, coisas ou pessoas ou situações pareçam estar do mesmo jeito, Deus, ele já fez o impossível. E sabe o que foi? Foi você permanecer, foi você continuar de pé, foi você continuar crendo em meio a tanta incredulidade, foi você continuar sendo alguém puro, separado, com um pensamento diferente em meio a tanta contaminação desse mundo, a tanta coisa ruim no trabalho, na sua família que você passou. Era todo mundo dizendo para você fazer algo, para você agir dessa forma, para você assim. Era o mundo, sabe, trabalhando contra tudo, todos os princípios de Deus, mas você conseguiu se manter de pé. Isso é Deus, é o Deus do impossível que faz. Eu não preciso que Deus ressuscite um morto na minha frente para eu entender, para eu achar, para eu acreditar que Ele é um Deus do impossível. Eu não preciso, porque eu já tenho fé de que Ele faz cada dia algo novo na minha vida, que Ele já te dá o pão de cada dia, Ele já te abençoa todos os dias com pequenas coisas. Para mim, queridos, de coração, abençoar, para Deus curar a pessoa de uma gripe, a curar a pessoa de um câncer, é a mesma coisa. Humanamente falando, são proporções gigantescas, são diferenças gigantescas, mas para o poder de Deus, para o que Ele pode fazer, eu não vejo diferença, porque eu creio que Deus, Ele é capaz. Agora, eu não entro num caminho, nem numa situação no meio, eu não alimento a minha mente de ficar questionando, mas por que isso, por quê, porque não vá por este caminho do questionamento. Questione sim as suas emoções, o seu comportamento, questione aquilo que você está pensando, o que você está falando, se está de acordo com o que a palavra de Deus diz, se o seu comportamento está sendo algo que está agradando ao Senhor. Será que se Deus souber, será que o que você faz, o que eu faço nos bastidores agrada a Deus? Será que somos a mesma pessoa? Isso nós precisamos questionar, mas o posicionamento, o agir de Deus, como Ele faz, quem Ele cura, quem Ele sabe, quem Ele transforma, quem Ele abençoa, não cabe a nós. Então o convite de hoje, dia 11 de janeiro de 2025, é você crer em Deus de tal forma que o impossível na sua vida é algo comum, é algo normal, porque você não clama a um Deus do impossível por determinadas situações, você vive com o Deus do impossível, você se relaciona, você tem Ele no seu dia a dia e para Ele fazer, sabe, o de repente de Deus, o impossível de Deus na sua vida pode ser questão de um estalar de dedos, pode ser questão de 1 ano, de 5 anos, eu não sei. Eu
precisamos estar mais ocupados em viver agradando a Deus. E, consequentemente, bênçãos impossíveis, milagres, né? A palavra de Deus diz que a bênção nos seguirá. Então, isso tudo é consequência. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor apure a nossa visão espiritual, que o Senhor te dê fome e sede da palavra dele, vontade de buscá-lo, vontade de estar com ele, vontade de falar com o Senhor todos os dias, a todo momento. Que o Senhor aumente a nossa fé, a ponto de, independente do que aconteça, nós cremos que Deus será sempre o Deus do impossível. Que Deus te abençoe. Um excelente sábado para você.